Olá. Em 1988, diante de uma série de fatores que buscavam esclarecer a importância acadêmico-científica da educação física escolar e sua importância no âmbito acadêmico, muitos conceitos foram criados. Um deles, a abordagem desenvolvimentista, que será o tema do nosso grupo. Faremos ainda a análise de um artigo que se chama Abordagem Desenvolvimentista 20 anos pós, onde o método ele foi avaliado por críticas estruturadas e bem planejadas. A abordagem desenvolvimentista basicamente tem o objetivo de fornecer conhecimento teórico, acadêmico-científico, o que era muito escasso na época, direcionado ou baseando-se na linha de pesquisa do comportamento motor, no qual ele foi direcionado como em desenvolvimento, aprendizado e controle para profissionais da educação física escolar, que atuavam na faixa que hoje chamamos de fundamental. Essa faixa não era propriamente ocupada por profissionais da educação física, e então a sua interdisciplinaridade característica da matéria era muito pobre, e sua função pedagógica na retaguarda também praticamente não tinha tanto significado assim. E a educação física era praticamente conhecida como atividade curricular, não como matéria curricular, principalmente por causa dessa função pedagógica não, vamos dizer assim, exigida ou então explorada. A abordagem desenvolvimentista fez isso. O seu sucesso, vamos dizer assim, se deu principalmente por esse motivo, pelo aprofundamento na abordagem do comportamento motor, pela escassez de pesquisas na época com esse intuito. A crítica, ironicamente, também fez com que ela subisse. E também pelo livro apresentar problemas pontuais da educação física escolar, ele foi bastante usado e até hoje ele é bastante utilizado. O nosso grupo, agora, vai entrar nessa abordagem desenvolvimentista e explicará com base os seus conceitos. Como o nosso colega acabou de introduzir o assunto, a abordagem desenvolvimentista surgiu em um contexto quando a educação física escolar não tinha uma definição clara de sua função no contexto da educação escolar, mesmo sendo uma disciplina curricular. Consequentemente, apresentava dificuldades em interagir com as outras disciplinas curriculares. A abordagem desenvolvimentista surge assim para servir de referência teórica para os professores na tomada de decisões didático-pedagógicas, em um cenário pobre em relação à teorização dessa educação física escolar, tendo como base os conhecimentos acadêmico-científicos de uma área denominada de comportamento motor, que abrange a aprendizagem, o desenvolvimento e o controle motor. A educação física escolar, portanto, sem uma fundamentação teórica, é muito mais uma atividade curricular do que uma disciplina curricular propriamente dita. A abordagem foi elaborada com o intuito de apresentar uma fundamentação teórica para a educação física escolar, com ênfase nas séries iniciais do ensino de primeiro grau. Um importante ponto de partida para a abordagem é a concepção do ser humano como um sistema aberto, ou seja, muda, evolui e propõe novos objetivos. É a partir deste ponto que o termo desenvolvimentista foi criado. A abordagem é vista como uma dinâmica de interação do ser humano com o meio ambiente, ou seja, é por meio de movimentos que o ser humano interage com os meios físico, social e cultural em que vive. Desta forma, como Tânia expressa, onde existe vida, existe movimento, e vida é impossível sem movimento. Por sua importância, a abordagem entende que o desenvolvimento do motor deve ser uma das preocupações centrais do processo educacional, já que o ser humano não nasce já sabendo de todos os processos que envolvem o movimento, mas ele o aprende. Assim, a área de investigação, chamada de comportamento motor, integra tanto componentes cognitivos, advindos das operações mentais, afetivos sociais, ou seja, das emoções e sentimentos, e motor, que é do próprio movimento. E, a partir dessas características, aspectos relevantes para a estruturação das aulas podem ser sugeridas. Vamos discutir um pouco destes componentes. Olá, vamos começar falando sobre o desenvolvimento motor. O desenvolvimento motor é a mudança que ocorre na capacidade motora de um indivíduo e que é desencadeada pelos fatores ambientais e pelas tarefas que ele realiza. Então, assim sendo, tanto a aquisição de destreza motora, que seriam capacidades como
a precisão nos movimentos, a coordenação dos movimentos, tanto isso quanto a melhora da aptidão motora, que são questões relacionadas à saúde e à performance, são essenciais quando você vai tratar de um ponto de vista de uma abordagem desenvolvimentista. Já o processo de aprendizagem cognitiva, ele leva a uma mudança progressiva nas formas de pensar, raciocinar e agir de um indivíduo, o que todos eles são fatores que vão melhorar significantemente para o desenvolvimento deste indivíduo. Já o desenvolvimento de aspecto afetivo-social do comportamento motor, ele se relaciona a como a melhorar as habilidades do indivíduo de agir, reagir e interagir com outras pessoas e também com ele mesmo. As experiências de movimento, elas têm um importante papel na maneira de como o indivíduo vai perceber os outros, se relacionar com seus pares e passar o seu tempo livre. Assim, nós sabemos que a abordagem desenvolvimentista acredita que a educação física deve proporcionar aos seus alunos condições para o desenvolvimento motor, oferecendo experiências de atividade motoras para as adequadas faixas etárias. O que quer dizer isso? Quer dizer que a atividade motora ela deve se adequar à faixa etária, no sentido de que ela deve mudar tanto o número de movimentos, quanto a intensidade e a complexidade destes movimentos, a fim de que a aprendizagem das habilidades motoras seja alcançada. Importante ainda ressaltar que a abordagem desenvolvimentista sugere como tema central da educação física escolar dois tipos de aprendizagem: do movimento e através do movimento. A aprendizagem do movimento envolve a capacidade de aprender a variedade das atividades motoras de forma cada vez mais complexa, incluindo, portanto, tentar, praticar, tomar decisão, avaliar, ousar. Já na aprendizagem através do movimento, o movimento é utilizado como meio para alcançar um fim, que não necessariamente uma melhora no mover-se. Na abordagem desenvolvimentista, porém, essas duas formas de aprendizagem não são exclusivas, mas elas ocorrem de forma mútua. A aprendizagem através do movimento, discutido na abordagem desenvolvimentista, possibilita a integração da educação física com as outras disciplinas escolares, problema que acabamos de discutir, contribuindo para os objetivos da educação escolarizada. Assim, por exemplo, para aprender conceitos em física, como trajetória, aceleração, pode-se utilizar o movimento como meio. Porém, por sua vez, a aprendizagem do movimento é de responsabilidade integral da educação física. Assim sendo, evidencia a importância da educação física escolar, pois é ela quem promove este tipo de aprendizagem. Importante ressaltar que, na abordagem desenvolvimentista, entende as características do comportamento motor como um processo intrínseco à educação física. Sendo assim, ela passa necessariamente pela abordagem desenvolvimentista, mas por sua vez admite abertura para a complementação de outras abordagens. No prosseguimento do nosso trabalho, agora eu vou falar um pouco sobre os aspectos do biologismo na abordagem desenvolvimentista. O comportamento motor, que é o nosso grande tema, né, vamos dizer assim, é composto pelas mudanças inatas na criança, no indivíduo, ou seja, aquela genética, né, imutável, mais a experiência no meio sociocultural em que ela vive. As mudanças inatas, né, geradas pela genética, por exemplo, são aquelas voltadas, como por exemplo, para o ato de andar. É algo que vai acontecer, imutável. Agora, quando falamos, por exemplo, da natação, do andar de bicicleta, é algo que se aprende com o meio, ou seja, o comportamento motor está ligado tanto a esse aspecto imutável, quanto a esse mutável, que é o meio em que se insere essa criança, esse indivíduo. Além disso, no biologismo a gente pode também falar um pouco sobre a questão do determinismo biológico. Gottani, no seu livro, ao escrever seu livro, gerou muitos críticos que não compreenderam muito bem o que ele quis dizer. Porém, a abordagem desenvolvimentista acredita que as diferenças biológicas são o motor da evolução, né? E como a biologia já provou. Outra coisa que a gente pode falar sobre essa parte do biologismo é a corrente positivista, que é muito forte, muito presente nessa abordagem, né? Nesse livro. É uma corrente que acredita na obtenção do conhecimento por experimentação científica.
Isso também gerou alguns críticos, né, obviamente, porque não são todos que são adeptos dessa corrente, porém essa parte do biologismo, né, a abordagem desenvolvimentista não descrê na obtenção de conhecimentos por outras correntes, né? Essa questão, todo esse embate é algo muito maior à educação física, né? E envolve a ciência, a filosofia e, enfim, esse não é o ponto. Então acho que é isso. Agora vamos falar sobre outra abordagem, outro aspecto acerca da abordagem desenvolvimentista. Ao falarmos da padronização da abordagem desenvolvimentista, antes é importante ressaltar que a palavra padronização se dá no contexto de explicar o desenvolvimento motor da criança e nos dá na perspectiva do ensino do movimento. Lembrando que todas as pessoas possuem padrões comportamentais distintos, o que lhes confere individualidade. E é um dos papéis da ciência explicar o surgimento e transformação de tais padrões. Ao se estudar o movimento, identificou-se várias fases, possibilitando dessa maneira a análise e mapeamento das mudanças decorrentes principalmente no estágio da primeira e da segunda infância. Durante a análise dessas fases, observou-se a qual ocorre a aquisição de habilidades motoras básicas. Essas habilidades motoras são assim denominadas pelo fato de que vão fornecer suporte para o desenvolvimento de habilidades motoras mais complexas. Por exemplo, correr, nadar, arremessar, enfim, habilidades motoras esportivas. As habilidades também são descritas como os padrões fundamentais do movimento, onde a abordagem desenvolvimentista apresentou de maneira detalhada vários desses padrões, de maneira a demonstrar que o entendimento de tais padrões é de fundamental importância para a obtenção de uma visão mais ampla sobre a sequência do desenvolvimento motor e para que o professor seja capaz de analisar precisamente as mudanças no movimento que ocorrem no processo de escolarização, uma vez que as habilidades motoras vão se remodelando ao longo da formação. O que a abordagem desenvolvimentista propõe é que o entendimento sobre os mecanismos, processos, estágios e fases de desenvolvimento motor é extremamente importante para a aplicação de ações pedagógicas. Só que, no entanto, percebeu-se que a abordagem desenvolvimentista não foi bem recebida no âmbito acadêmico. Isso ocorreu pelo fato de que a maior parte das abordagens não apresentou um roteiro completo, pedindo dessa maneira sua chegada nas escolas. E tal posição é justificável, à medida que faltou na abordagem desenvolvimentista a trilogia necessária para sua aplicação prática nas escolas, o que seria fundamentos, processo ensino-aprendizagem e proposta curricular, onde a mesma acabou se focando apenas em fundamentos já devidamente explicados. Portanto, a abordagem desenvolvimentista fornece uma base teórica, porém não possui uma aplicação prática devido à não publicação do restante da obra. Bom, diante de tudo que temos, uma conclusão feita sobre a abordagem desenvolvimentista resume aprender a movimentar-se em 3 aspectos: motores, que está relacionada à aptidão física, essa está relacionada à performance ou saúde, ou então a destrezas especializadas, no caso movimentos locomotores, manipulados ou estabilizados, aspectos cognitivos, aprendizagem perceptivo-motora e de conceitos, e aspectos afetivos, melhor autoconceito e socialização positiva. Isso tudo faz com que aprender a movimentar-se gere aprendizado sobre o movimento, que é uma das coisas posteriores que se tem, um dos resultados da abordagem desenvolvimentista. Tendo-se também uma conclusão sobre o artigo Abordagem Desenvolvimentista 20 anos depois, viu-se que a abordagem tem suas limitações, como por exemplo, não a consideração de aspectos microscópicos no movimento, ou seja, a fisiologia do indivíduo não é captada pela abordagem. Mas como é baseada em conhecimentos teórico-acadêmicos científicos, ou seja, na ciência, como excelência, ela tem a habilidade de se atualizar conforme a passagem do tempo, conforme a atualização do aprendizado, do conhecimento. Então, segundo o próprio artigo, uma melhor atualização da abordagem
seria necessária, porque apesar de todas essas limitações, ela continua sendo atual. Então, uma atualização com base nas limitações que foram apresentadas seria a melhor resposta. Além disso, a interação da abordagem desenvolvimentista com outras abordagens seria primordial para o melhoramento pedagógico da educação física escolar e assim garantindo os resultados esperados. Esse foi o grupo de abordagem desenvolvimentista e deixem seu like lá.